partir do versículo 19. Diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus, Senhor. Obrigado porque podemos te chamar de Pai, na certeza de que não somos rejeitados por Ti, na certeza de que o Senhor não nos exclui da Tua presença, por causa do Teu Filho amado, Jesus. Obrigado pelo que temos aprendido sobre Teu Filho. E nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito continue a nos ensinar sobre a beleza do Senhor Jesus e sobre a beleza de Sua obra em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quanto mais eu viajo e convivo com irmãos de diferentes lugares, diferentes igrejas, mais triste eu fico em constatar o que está acontecendo com a fé evangélica por aí. Essa semana eu fui a Uberlândia dar aula no polo da nossa faculdade lá. E pude conhecer um rapaz que estava na casa do pastor Domingos Magron. Um garoto sincero no amor dele a Jesus. Membro da Sara Nossa Terra. Um dos 144 tem isso lá. Um dos 144 do Bispo Lucas, que está abaixo do rodoviário.
E esse rapaz tinha ouvido falar de mim aqui em Brasília, e ele estava lá e ele foi assistir a uma aula. O garoto entrou em crise, o que não é nenhuma surpresa a priori. E esse rapaz ia voltar para Brasília na terça, e ele cancelou a viagem dele e disse: eu preciso assistir o curso todo. Ele disse: eu não me responsabilizo pela sua cabeça. E o rapaz entrou numa crise de vida. Quando eu cheguei sábado, aqui ele me mandou uma mensagem pelo Face dizendo: pastor, eu entendi onde eu estou, eu preciso tomar uma decisão e estou deixando essa igreja. Uma das coisas que foi extremamente chocante para ele foi quando nós entramos na questão da mediação do Senhor Jesus, numa das aulas. E aí, inevitavelmente, eu tive que dizer a todos que estavam na sala de aula que uma das maiores mentiras que tem sido pregada hoje em dia é a mentira da maldição hereditária. E que essa doutrina, ela não apenas é uma doutrina mentirosa, como ela é uma doutrina blasfema em relação a Jesus. É uma blasfêmia completa em relação ao sacerdócio de Jesus. E quando esse rapaz entendeu isso, a crise dele piorou. Porque ele me disse que a cada 2 meses eles tinham que fazer quebra de maldição. Principalmente os líderes e os que estavam no nível dos 144. Então a cada 2 meses ele tinha que ir lá fazer a quebra da maldição hereditária. E quando ele entendeu que o que ele estava dizendo para Jesus era: olha, aquilo que o Senhor fez lá na cruz não foi tão suficiente assim. E mesmo o fato de eu ter recebido ao Senhor e ter recebido o teu perdão, isso também não é tão suficiente assim, porque a cada 2 meses eu tenho que fazer um ritual para quebrar as maldições que eu acabo acumulando na minha vida. Esse rapaz entrou numa crise muito grande sobre isso, porque ele cria piamente em Jesus. Ele só não havia entendido como ele dizia a Cristo, que Cristo era insuficiente por meio das quebras de maldições. Em todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho visto essas loucuras entrando na igreja. E a centralidade do sacerdócio de Jesus, cada dia mais, se perdeu. E não é apenas a questão da centralidade do sacerdócio. Na verdade, é a exclusividade do sacerdócio de Jesus. Nós temos dito, olhando para esse texto de Hebreus, que esse texto nos ensina que não há sacerdotes além de Cristo Jesus. O escritor de Hebreus chegou ao ponto mais dramático. Ele nos diz que nós devemos ter comunhão com Deus, mas não é mérito nosso. É obra total de Jesus. Por causa do seu sangue, por causa do seu caminho manifesto no seu corpo, a sua carne, e porque ele tem ele na verdade é grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí nós começamos a ver esse conceito do Megaion, em que ele tira a ideia de Jesus como um sumo sacerdote para dizer: ele está acima, ele é um sacerdote superior a tudo que os homens possam ter imaginado. E então no nosso último sermão nós começamos a ver que essa parte que ele menciona isso é apenas uma retomada de um tema que ele já havia discutido anteriormente. Capítulo 7, então eu quero que você tome a sua Bíblia, para a gente voltar lá no capítulo 7. Ele começou a mostrar por que nós deveríamos ter o nosso olhar
única e exclusivamente focado em Jesus Cristo. Nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos. Jesus é o único para quem eu tenho que olhar na minha caminhada. Jesus é o único que tem o poder de fato de me representar diante de Deus Pai. E então ele começa mostrando, vimos isso, versículo 4 até o versículo 10 do capítulo 7, que Jesus é esse sumo sacerdote, ou na verdade um sacerdote superior até ao sumo sacerdote, porque ele é de uma ordem celestial. Enquanto qualquer sacerdote, no máximo que ele consegue é ser de uma ordem terrena, Jesus Cristo era um sacerdote de uma ordem celestial, a ordem de Melquisedeque. Então nós observamos isso naquele sermão, e eu não vou retomar isso aqui. Caso você tenha perdido esse sermão, pegue lá no YouTube e entenda o que é o sacerdócio celestial da ordem de Melquisedeque. Mas a partir do versículo 11 ele continua mostrando por que ele vai dizer no capítulo 10, versículo 20, 21, porque Jesus é o grande sacerdote. Capítulo 7, versículo 11, ele começa dizendo o seguinte: se portanto a perfeição, observe essa palavra, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o sacerdócio que era terreno, pois dele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que ele começa a mostrar agora aqui é uma questão bem simples. Nenhum sacerdócio humano pode conduzir você ao alvo de Deus. Nenhum homem, nenhum rito, nenhuma igreja, nenhum movimento, nada nesse mundo pode te conduzir ao alvo de Deus para os seus filhos. E qual é o alvo de Deus? Nada mais, nada menos que a perfeição. Complicou. Quando eu faço evangelismo com pessoas, eu apresento geralmente um procedimento de evangelismo explosivo. E a segunda pergunta de evangelismo explosivo, eu já dei esse curso aqui na igreja quando começamos a caminhar, que eu expliquei como é que se fala do evangelho para alguém. E é uma bomba. Por isso que o nome é evangelismo explosivo. A segunda pergunta que nós fazemos, chamada pergunta de diagnóstico para evangelizar alguém, é: meu amigo, me diga uma coisa. Suponha que você vá morrer hoje à noite. Eu não quero que você morra, mas é fato que você vai morrer. E talvez seja essa noite. Talvez daqui a pouco. Eu não quero que você morra, mas pode ser que você nem termine a frase. É fato que você vai morrer. E a gente frisa bem isso porque as pessoas acham que não vão morrer. As pessoas acham que são eternos. E você vai morrer. E então a Bíblia me diz que você vai comparecer diante de Deus. E Deus vai olhar para você e vai te perguntar de uma forma muito franca e direta: por qual razão eu devo permitir que você entre no meu céu? E o que você vai dizer para Deus? E então essas pessoas começam a me falar das suas obras, como se aquilo tivesse garantido a elas algum direito de entrar no céu. E então eu começo a mostrar para elas as passagens bíblicas que dizem que o céu é um lugar perfeito. Porque Deus é perfeito, Deus não pode habitar em lugar que não seja perfeito. As suas obras são tão perfeitas assim para você merecer o céu?
sua vida é tão perfeita assim para que você possa entrar no céu? E essa pessoa geralmente diz para mim: não. Eu nunca encontrei ninguém que dissesse para mim: não, pastor, eu sou perfeito. Quando Deus olhar para mim, Ele vai dizer: cara, estava te esperando, entra aí. Nunca ninguém disse para mim isso. Nunca ninguém teve a experiência filosófica de Garfield. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo no Paraná e estava um pôster enorme na casa dele do Garfield. Como posso ser humilde se sou simplesmente o máximo? Evangelizando pessoas, eu nunca vi essas pessoas. Nenhuma pessoa se mostrou para mim sábia, poderosa ou perfeita. Elas dizem: não, o que eu faço não é perfeito. Bom, então eu acho que você entendeu o seu problema. Você não vai para o céu. Porque para ir ao céu, só os perfeitos. Então você está condenado. Os sacerdotes do Antigo Testamento entendiam a perfeição. E por meio dos seus atos, eles tentavam trazer o povo a esse entendimento. Mas eles sabiam que aquilo não resolvia o problema. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo que aqueles homens ficavam trazendo ofertas continuamente, mas eles não poderiam imputar a perfeição no relacionamento com Deus. Por outro lado, Deus não abre mão da perfeição. E agora o escritor de Hebreus diz: há um que é perfeito. Há um homem totalmente perfeito. Deus que se fez homem, Jesus, Ele é perfeito. Nele não foi achado nenhum crime, nenhum pecado, nenhuma maldade. Nele tudo que se viu foi a justiça plena de Deus, o amor derramado de Deus sobre a terra. Em Cristo, toda a plenitude de Deus foi vista. Ele é perfeito. Então Ele nos convida a um relacionamento com Ele mediante arrependimento. Ele nos convida a uma vida com Ele mediante abandono do nosso pecado. E à medida que Ele está em nós, adivinhe o que vai acontecendo em nós. Nós vamos morrendo. Quando Cristo está em nós, nós não vivemos mais. Nós morremos. Para que a imagem dele comece a aparecer em nós. À medida que Cristo vai vivendo em mim, a imagem dele vai se revelando em mim. E à medida que a imagem dele se revela em mim, Deus Pai olha para mim com prazer na minha vida. E então Deus Pai pode me acolher mediante o sacerdócio de Jesus. É Ele, Jesus, quem me traz a aceitação. E então, o que o escritor de Hebreus está dizendo, irmão, se você está esperando que algum homem, algum sacerdote, algum levita... Labareda já entendeu, não tem um levita. Labareda não veio hoje. Labareda ficou triste quando a gente acabou com o sacerdócio levítico aqui. Eu já não tenho levita. Não precisa. Labareda, puxa vida, pai. Fui instituído levita e não sou mais aí. Não, nenhum sacerdócio pode trazer você a Deus em perfeição. Por isso eu tenho dito a você, se você tem confiado a sua caminhada com Deus, inspirado em mim, você está perdido. O máximo que eu posso fazer é te ensinar a verdade de Deus para que você caminhe com Cristo. Você não tem que andar comigo. Você tem que andar com a palavra que eu te ensino, porque ela te leva a Jesus e Ele sim é a tua caminhada. Ele sim te aperfeiçoa diante de Deus.
Isso quebra com um monte de loucura. Quebra com a ideia de maldição hereditária, onde algumas pessoas acham que tem um ritualzinho ridículo, que elas acham que é poderoso aquele ritual, para agora purificar o homem de 2 meses de pecado. Tolos. Não passam de tolos os que fazem isso. Se fosse só isso, estava bom. Não passam de pessoas blasfemas, que blasfemam contra a obra plena e perfeita do Senhor Jesus Cristo. Você está se fiando em alguma dessas coisas? Campanha disso, campanha daquilo. Tolo. Blasfemo. Você não passa disso. Quando você não compreende que é Cristo o nosso único sacerdote, e que aquilo que o torna superior é a capacidade de nos fazer morrer, para que Ele seja revelado em nós, então sermos recebidos diante de Deus na eternidade. A obra dele é perfeita. A obra dele nos aperfeiçoa. E aí, quando você não entende isso, irmão, só há duas explicações plausíveis para crentes que dizem que estão em Jesus e ano após ano eles não são transformados no seu caráter. O caráter continua o mesmo ano após ano, um caráter sem Cristo, um caráter sem santidade, um caráter sem vida. Só tem uma explicação: ou você nunca foi convertido, você é apenas um religioso iludido, que lamentavelmente vai ouvir de Deus Pai no dia do encontro no céu: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Ou então você é um daqueles crentes que não levou a sério o que estava acontecendo na sua vida e se atrofiou. Ficou como o escritor de Hebreus disse no capítulo 5, crentes infantis que não saíram do leite. Mas você sabe, o cara é tão infantil que quando eu digo isso, ele é tão criança que quando eu digo, irmão, no máximo você está tomando leite aí a vida toda. Eu ainda tenho que ouvir o seguinte: mas pastor, é importante que eu vou para o céu. Veja a infantilidade. E não é só uma infantilidade, é uma ignorância. Porque a Bíblia não diz que esses que vão para o céu vão no céu primeiramente com gozo e alegria. Eu quero que você olhe o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios sobre esses. 1 Coríntios 3. Ele falando sobre aqueles que lideram e ensinam. Tinham alguns que, em vez de fazerem a edificação da igreja com coisas sólidas, ouro, prata, pedras preciosas, versículo 12, fizeram esse crescimento com coisas passageiras, madeira, feno e palha. Ele diz: quando chegar o dia do Senhor vai se revelar com o que você fez a igreja crescer. Versículo 14 ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, receberá galardão. Ele havia dito no 13 que essa obra será revelada com fogo. Coloque o fogo no ouro, e o ouro fica mais puro. Coloque o fogo na palha, em segundos ele se acaba. Paulo está dizendo: o que você fez vai se revelar nesse dia. E se a sua obra ficar de pé, é porque ela foi construída com ouro, e você receberá o galardão. Agora olha o 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele
dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Você entendeu o que é que o infantil diz para ele? Pastor, é importante que eu vou para o céu. Você entendeu como é que você vai entrar no céu? Deus primeiro vai te moer todinho. Deus primeiro vai te fazer passar no fogo, um sofrimento que você poderia ter evitado se deixasse de ser soberbo e infantil. Se você entendesse que quando nós estamos em Cristo e baseados no sacerdócio dele, nós somos chamados para crescer a imagem dele, desenvolvermos o caráter dele em nós e espelharmos ele para o mundo. Mas tem quem goste de sofrer. Tem quem goste do caminho mais difícil, o caminho do fogo, o caminho da dor. Tem quem goste. Os infantis. E o que é pior? Podendo ter o galardão, ainda abrir mão do galardão pela sua infantilidade, pela sua tolice. Você está entendendo? Você não vai entrar no céu até que Cristo tenha aperfeiçoado a sua vida. Seria muito bom se você pudesse chegar no céu com pouca coisa para Deus te aperfeiçoar. Ele, Jesus, é o único que pode fazer essa mediação e nos aperfeiçoar. É por isso que o chamado dele é que a cada dia nós tomemos a nossa. Tomar a cruz não é tomar problemas da vida. Já tenho dito isso a vocês em outras ocasiões. Tomar a cruz é diariamente nós morrermos. É diariamente sermos trazidos por Cristo diante de Deus como oferta. Ele é o único que pode nos aperfeiçoar. Confie numa igreja. Confie num pastor. Confie em qualquer coisa que não seja Jesus. Você vai se decepcionar. Só isso. Você vai se machucar. O dia que eu começar a apontar para qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Cristo, vai fora dessa igreja. O pastor virou um herege, virou um apóstata. O único que pode aperfeiçoar a sua vida é Cristo Jesus. Esses dias eu estava ouvindo umas pregações de John Piper. John Piper falando sobre o pecado e mencionando alguns pecados, e um que era o tópico da pregação dele, a questão da pornografia. John Piper dizia o seguinte: você sabe qual é a única razão que faz com que um homem evite de acessar a pornografia na internet? É que ele ama tanto Jesus. Ele tem satisfação plena em Jesus. Que ele não precisa daquele lixo para saciar as dores, para saciar um coração vazio. Agora, se ele procura, é porque com certeza ele não está vivendo de forma plena em Cristo Jesus. É porque Cristo Jesus realmente para ele não é suficiente. Cristo não enche o seu coração de alegria. Só pornografia? Não, qualquer outro pecado. Quando você busca qualquer outra forma de pecado, é porque você não está vivendo plenamente em Cristo Jesus. Ele não é a sua alegria. E o texto que Piper cita, Salmo 51, já li aquele texto várias vezes, mas são interessantes algumas percepções que as pessoas têm quando Davi diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Por que ele pecou?
porque ele havia perdido a alegria da salvação. Cristo não é mais mediador suficiente. Ele não é mais plano. O escritor de Hebreus está dizendo: Ele é o único que pode te aperfeiçoar. E a maneira dele te aperfeiçoar é você morrendo, para ter nele a sua alegria, para que você tenha nele a sua satisfação, para que você tenha o seu gozo em Cristo Jesus. Nenhum sacerdócio vai poder te dar essa alegria. E você a cada 2 meses vai ter que ficar fazendo quebra de maldição hereditária. Alguns até talvez já vão pedir para fazer semanalmente. Né? Não dá para dar uma antecipadazinha na quebra da maldição, o negócio está feio aqui. Porque Cristo não é realmente o seu sacerdote. Essa é a segunda questão que a gente vê. Por que o escritor de Hebreus está dizendo ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus? Porque ele é o único que pode aperfeiçoar a tua vida. Jesus Cristo é o único que pode ser para ti perfeição. Eu lembro quando o curso de autoconfrontação começou, na primeira e na segunda vez, a segunda turma. Reverendo Paulo Tavares colocou isso, pessoal. Qual é o alvo de Deus para a sua vida? Ser perfeito. Deus não tem nenhum outro alvo que não seja a perfeição. E somente Cristo pode te conduzir a esse alvo, para te apresentar totalmente perfeito diante de Deus. A partir do versículo 20, o escritor de Hebreus começa a falar de uma terceira razão, porque Jesus é o sumo sacerdote, ou o sacerdote superior, perdão, ao sumo sacerdote. Versículo 20 ele diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Você entende bem a palavra fiador? O tradutor traduziu bem aqui a ideia. E se você não pagar? Tem que ter um fiador. Você vai alugar uma casa. Uma das exigências, o fiador. E ele tem que ganhar quantas vezes mais? 3 vezes mais o valor que você está alugando. Porque é ele que vai dar a garantia de que vai ser pago. Qual é o padrão de Deus? Perfeição. Jesus pode me tornar perfeito. Mas e se eu não conseguir? Ele é a minha garantia. Ele é o fiador dessa aliança. É Ele que diz ao Pai: sim, esse aqui está lavado pelo meu sangue. Esse aqui foi perdoado plenamente pelo meu sangue. Aí vem o capeta. Esse aí, deixa eu te mostrar a vida dele. E a resposta será: não é pela vida dele, é pela minha vida nele. Não é pelo que ele fez, é pelo que eu fiz nele. Você está entendendo por que o apóstolo Paulo diz? Quem intentará
acusação contra os eleitos de Deus. Pega a sua Bíblia, eu quero que você grife isso. Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está falando de prosperidade. Paulo não está falando de ousadia, para você sair daqui e fazer qualquer coisa em nome de Deus. Não, amanhã eu vou comprar um carro, Deus é comigo. Amanhã eu vou comprar um apartamento, Deus é comigo. Não tem nada disso. Paulo está falando que Deus é conosco porque Cristo Jesus imputou a nós a justificação. Capítulo 5, versículo 1. Nós fomos considerados justos por causa de Jesus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas aqui, capítulo 8, salvação. As bênçãos que decorrem da salvação tem nada a ver com prosperidade. Então ele diz: quem intentará, grife isso, marque com letras vermelhas isso, quem intentará acusação contra os eleitos? Deus não ama todos os homens. Deus ama os eleitos. A última vez que eu falei com vocês, eu disse: talvez eu tenha que dizer isso pela última vez, minha cabeça deve rolar. Agora minha cabeça está salva. Agora, mais do que nunca, o nosso bispo entendeu que não tem jeito. Essa igreja é uma igreja calvinista mesmo. E que isso não ofende a nossa caminhada. Deus não ama todos os homens. Ele ama os eleitos. Cristo não morreu por todos os homens. Ele morreu pelos eleitos. Quem tentará acusação então contra os eleitos? Por quê? Porque ele, Jesus, é o fiador da aliança dos eleitos. Lembra do maldito da cruz? Do assassino da cruz? Do terrorista da cruz? Do líder do Estado Islâmico que estava na cruz? Porque aqueles caras que estavam na cruz eram assim, irmãos. Eu não sei o que vocês têm na cabeça quando pensam o ladrão da cruz. Coitado, roubou uma galinha e foi para a cruz. Os bichos eram terroristas. Dá para você entender? Cristo olha para ele quando ele se arrepende, quando ele reconhece Jesus. E ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Aí quando eu leio esse tipo de coisa na Bíblia, eu desgraçadamente lembro daquele humorista que já faleceu, Vera Verão. Quando alguma coisa era escandalosa, ele gritava: epa! Aí não tem como, eu lembro disso, porque epa, esse cara foi pro céu! Que negócio é esse? A Vera Verão rodava o tamanco. E eu fico imaginando as pessoas rodando o tamanco quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: ó, vou dar um jeito, vai sair daí, vai primeiro reparar as besteiras que tu fez, vai pedir perdão para as pessoas que você matou. Aí eu fico imaginando o capeta, o diabo, que é o acusador, dizendo: epa!
causa da minha justiça. É por causa da minha perfeição imputada a Ele. Ele é meu. Ele é o fiador da nossa aliança. O pecado que eu cometo pode me abater. E vai me abater se eu sou crente. O pecado que eu cometo vai me envergonhar. O pecado que eu cometo me entristece. Mas ele jamais poderá roubar a certeza de que eu sou do Senhor. Ele jamais poderá apagar de dentro de mim a verdade de que Cristo está em mim. Não importa o pecado que eu tenha cometido. Eu não estou seguro por causa de mim. Eu não tenho a soberba de achar que Deus me deve alguma coisa. Eu só tenho o constrangimento de saber que, a despeito do que sou, Ele me amou no seu Filho, me assegurou a salvação no seu Filho. Nem ninguém, nem nada nesse mundo pode me afastar desse amor. Por isso Paulo nesse texto celebra Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, observe, somos entregues à morte o dia todo. Diariamente somos crucificados com Cristo, porque Ele intercede, nos aperfeiçoando e aperfeiçoando os eleitos de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o fiador da nossa aliança. Mesmo que eu não pague a parte que cabe a mim da santificação, mesmo que eu não consiga pagar as exigências da santificação, Ele pagou tudo o que eu precisava para ser do Senhor, e não há mais nenhuma dívida. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum pseudo-sacerdote, nenhuma quebra de maldição hereditária, nada pode te apresentar perfeito diante de Deus. Por isso os tolos continuam fazendo quebras de maldições, porque eles não entenderam que não podem ser aperfeiçoados nessas tolices. Enquanto que os filhos de Deus se entregam diariamente a Jesus, porque nele a sua perfeição está assegurada.
Você entende porque ele é superior? Quem poderia ter feito isso por nós? Quem poderia te representar dessa forma diante de Deus? Eu quero examinar as duas últimas questões. Ele trata da superioridade do sacerdócio de Jesus na próxima semana. Versículos 23 ao versículo 28, há mais duas questões. Ele vai nos mostrar por que Cristo é o grande sacerdote. O sacerdócio dele não é terreno, é celestial. O sacerdócio dele nos leva à perfeição. O sacerdócio de Jesus é o único que pode ser fiador da nossa aliança. Há duas outras lições para examinarmos. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela profundidade da revelação da Tua Palavra. Obrigado por nos teres dado um texto tão rico como este, para nos livrarmos de tantos enganos religiosos humanos que há por aí, para nos livrarmos do engano de rituais que se mostram blasfemos diante de Ti. Aqueles que são Teus filhos de fato neste lugar, abre o entendimento. Faz com que essa palavra queime em seus corações. Faz com que essa palavra seja vida. E diariamente eles possam viver confiados única e exclusivamente em Teu Filho. Se nessa noite há pessoas ainda enganadas com a falsa religiosidade, o que nós te pedimos é que abra o seu entendimento, e que o Senhor nos faça depositar o coração plenamente em Jesus, Deus de Deus, vivo e verdadeiro, pleno e perfeito para a nossa redenção. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus.